Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, né? Fizemos a nossa análise de ontem, né? A gente pedindo aqui para as pessoas compartilharem os áudios, tentarem convencer outros que ainda estão aí na penumbra, né? E tem gente que reclama, tem gente que me senti ofendido. Você se sentir ofendida com um desabafo, né? Se sentir ofendida com alguém explicando como está a situação, é muito mimimi, né? Mas vamos lá, aqui nós vamos falar sobre o Donald Trump, que ontem à noite, né, fez algo muito mais profundo até do que o ex-presidente Bolsonaro, quando esteve no poder, falou sobre a vulnerabilidade, de certa maneira chocante, das urnas eletrônicas, né, que também são usadas algumas em alguns estados norte-americanos, e falou sobre isso assim há pouco tempo das eleições que ele tem lá de meio de mandato, né? Eu vasculhei a mídia inteira hoje para ver o que eles estavam falando do discurso do Donald Trump, e não tem uma matéria, que você consiga salvar sobre esse discurso do Trump. Todas elas, né, toda a mídia, obviamente que coadunada com os donos do mundo e com o globalismo, dizendo que o Trump fala bobagem. Quando ele diz que tem urna, que essa urna é possível de ter erros, vamos usar a palavra erros, a palavra correta seria outra, né? Mas vamos usar a palavra erro aqui para a gente não derrubar o áudio, para a gente não derrubar a análise. Ele disse que as urnas são passíveis de erros. Erros. Você entendeu qual é a palavra que eu quero colocar aqui, né? Que não podem ser comprovados depois, né? Principalmente se não tem um papel depois para comprovar a situação, né, que ocorreu. A gente sabe que essas vulnerabilidades têm portas, né, abertas. E dependendo de quem tiver o código, né, vamos usar só essa palavra aqui, código, para não completar, né, não dizer totalmente, quem tem o código para abrir a porta, quem tem a fechadura da porta, abre e entra lá e faz o que quer lá dentro, né? E chocou a mídia globalista, porque o presidente norte-americano, né, o presidente dos Estados Unidos, é a maior autoridade, né, uma das maiores autoridades do mundo. Quando ele expõe essa fragilidade, essa vulnerabilidade, né, a gente está falando de coisa muito maior, não é mais só o presidente brasileiro falando, né? O Brasil é um país aqui do sul global, né, para a gente não chamar de terceiro mundo, vamos chamar de sul global, que fala uma coisa dessa, o pessoal caga e anda, né? Vamos usar essa expressão ruim.
Mas o presidente dos Estados Unidos falando sobre isso é outra coisa, é outra figura. E ele falou muito disso lá em 2020, né, quando ele foi colocado para fora, né, pelos próprios globalistas, né, fizeram até o bichinho uns meses antes para poder colocá-lo para fora, né? Ali foi um avanço que eles fizeram nessa guerra do cume da montanha. E aí o Trump falando disso agora, né, em que ele é o manda-chuva do mundo e está remexendo, né, revigorando toda a geopolítica global, todas as relações, né, entre as nações, né, está acabando com as instituições globalistas, né, mostrando aí o que elas fazem, ou melhor, o que elas não fazem pela humanidade, né, deveriam fazer, mas não fazem, o caso da ONU, por exemplo, né. Então, quando ele expõe todas as instituições globalistas e joga na cara agora que a vulnerabilidade dessas urnas passa a ser um discurso chocante para a mídia. Os democratas norte-americanos estão desesperados, porque no fim desse discurso, desse pronunciamento do Trump, né, e que serve não só para os Estados Unidos, a mídia fala assim, ele está falando sobre a vulnerabilidade das eleições norte-americanas. E os outros países que têm essas máquinas não têm vulnerabilidade? Se nos Estados Unidos, que é o maior país do mundo, que tem a lei mais rigorosa do mundo, existe essa vulnerabilidade, imagine em outros países em que a lei e a justiça está comutada, né, está junto com o poder político do turno, né? Como é que fica? Né? Então, é assim, né? Trocando a miúdos, se até nos Estados Unidos isso acontece, por que duvidar de outras nações, não é? Pois é, isso aí chocou o mundo. A gente colocou ontem à noite várias coisas que o Trump disse, alguns vídeos. Eu fui colocando tudo ontem, no final da noite, né? Nos nossos grupos do Telegram, porque ele começou a falar, eram 10 horas da noite, né? 9 horas lá em Washington, aqui por volta das 10 horas da noite. Eu fechei ontem as matérias dos nossos grupos do Telegram com muitos trechos de vídeo e do discurso do Trump, né? Que eu peguei tudo lá no Informante, né? no site do Informante, e fui postando lá. Então, tem coisas realmente chocantes, né? Eu vou pegar uma matéria da BBC, que eu vou ler a matéria falando sobre isso, a gente vai notar o desespero dos democratas. Óbvio que todo o cunho da matéria é globalista, então a gente tem que relevar, né? A gente tem que relevar, porque agora não é mais o presidente do Brasil, um país do sul global, que está falando sobre urnas, sobre vulnerabilidade, né? E tem o caso do Maduro para provar a vulnerabilidade, né? Até o Johnny está indignado com isso. Tem o caso do Maduro para provar, não é? Então agora é o presidente dos Estados Unidos da América, que tem muito mais atenção do mundo do que o presidente brasileiro, né? Quando eu faço essa comparação é por causa da atenção do mundo. Vamos ler o texto e a gente vai comentando e vocês vão ver como toda a mídia... Aqui eu peguei da BBC Brasil, né, que foi traduzido da BBC britânica, mas toda a mídia está dizendo que o Trump é um louco, que ele não devia falar nada sobre isso. E no final ele está pedindo para o Congresso norte-americano aprovar o projeto Save America. O que é o projeto Save America? É que todo eleitor norte-americano, no mínimo, né, ele tenha que se identificar para votar. Porque, segundo o próprio Trump também, e autoridades republicanas norte-americanas, teve gente que votou várias vezes em outras sessões, porque você não precisa apresentar o documento de identidade lá. A gente já não tem esse problema aqui, né? Pelo menos esse, né? Porque aqui o voto é obrigatório. Mas lá o cara votou por outros, né? Vai e vota várias vezes, né? E como é que isso pode passar na maior nação democrática do planeta, não é? Vamos ler o texto e a gente vai analisando conforme os parágrafos vão surgindo. Ele diz o seguinte aqui, a data é data de hoje, tal. Em um pronunciamento transmitido ontem em horário nobre nas televisões americanas, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acusou a China de interferir nas eleições de 2020
Os democratas falam que é mentira, mas os próprios democratas diziam que a Rússia interferia. Então, quer dizer, a Rússia pode, a China, que é muito mais avançada tecnologicamente, não. Daí a gente vê a hipocrisia desse grupo político, né? Os democratas americanos. Não. E Trump alegou vulnerabilidades chocantes nos sistemas de votação de seu país. Trump, que falou direto da Casa Branca na noite de ontem, fez repetidamente alegações infundadas. Eles estão dizendo que é infundado. O presidente dos Estados Unidos da América indo para sua própria nação e falando, a mídia está dizendo que é infundada. O que é fundada? É a mídia? É uma cara de pau, né? Então, Trump falando sobre fraude eleitoral e interferência estrangeira nas eleições de 2020. Não. O discurso de meia hora foi proferido 3 meses antes das eleições de meio de mandato, as middle terms norte-americanas, marcadas para novembro, que vão eleger deputados e senadores para o Congresso americano. Em seu discurso, Trump disse ter tirado o sigilo de centenas de arquivos de inteligência que corroboravam suas alegações. Ah lá. Se ele tirou o sigilo é porque os arquivos existem e as pessoas podem consultar os arquivos agora para ver que o presidente não mentiu. E isso corroborava suas alegações de que Pequim tentou influenciar a eleição a favor de Biden, lá em 2020, há 6 anos atrás. A mídia norte-americana e os democratas dizem que não, mas o mesmo grupo acusou a Rússia e foi provado que não existia. Está aí a Tulsi Gabbard para provar, ela tem documentações e já estava querendo indiciar os personagens democratas que participaram daquela farsa, o tal do conluio Rússia Gate. Agora, os mesmos que dizem que a Rússia, que é inferior tecnologicamente à China, fez isso a favor do Trump, estão dizendo, não é possível que a China poderia fazer a favor do Biden. Se o próprio Trump tirou o sigilo desses arquivos do setor de inteligência norte-americano. Quer dizer, segundo os democratas, a inteligência só é boa para mentir que a Rússia estava a favor do Trump. Agora, os arquivos que já existem e que o Trump tirou o sigilo, desclassificou, segundo eles são mentiras. Então, daí dá para a gente tirar o caráter de toda essa gente, porque agora o Trump mexeu num ninho de abelhas, num ninho de marimbondos, e vai voar abelha e marimbondo para tudo quanto é canto agora. Não. Trump discursou diante de vários membros de sua equipe principal, mas os jornalistas não puderam fazer perguntas ao presidente no momento. Em seu discurso, ele acusou a China de aquisição ilícita de 220 milhões de arquivos de eleitores, incluindo informações pessoais. Trump disse que dados de eleitores de 18 estados, tudo baseado em informações da inteligência norte-americana, que são obrigadas a documentar tudo e classificam os documentos. O Trump falou, eu peguei todos esses documentos, eles confirmam, todos classificando, e a mídia está dizendo que ele está mentindo. Olha a cara de pau dessa gente. Trump disse que dados de eleitores em 18 estados foram comprados, hackeados pela China, e acusou os responsáveis por soar o alarme de não divulgarem a descoberta a autoridades governamentais ou ao Congresso, ou seja, aqueles funcionários do Deep State que atuam na área de inteligência descobriram isso, mas deixaram quieto. É a nosso favor, não vamos falar não. Pois é, Aí a mídia, aqui a cara de pau da BBC, diz que o Trump não apresentou em seu discurso nenhuma evidência. A mesma mídia que está dizendo que ele desclassificou os arquivos de inteligência, está dizendo que ele não apresentou evidência. Mas se está desclassificado, qualquer um pode procurar lá e pegar as evidências. Para vocês verem como existe o discurso hipócrita dessa mídia porca. Agora, a pior parte da estupidez dessa mídia porca foi que eles publicaram que a embaixada da China em Washington disse à agência de
notícias Reuters que Pequim, olha, nós nunca interferimos não, viu? Nunca pretendemos fazer isso. E a mídia acreditou, olha lá. Ó. A BBC entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da China para confirmar, como se, olha a santa inocência estúpida, como se os chineses fossem falar, não, realmente, viu, olha, a gente interferiu aí e deu certo, mas a gente promete não interferir mais, tá? Parece brincadeira um negócio desse, né? Mas é verdade. Ó. Membros do Partido Democrata, da oposição, acusaram Trump de tentar semear dúvidas sobre a segurança das eleições de meio de mandato, que decidirão o controle do Congresso pelo restante do mandato do presidente. Olha lá, membros do Partido Democrata e da oposição acusam Trump de tentar semear dúvidas. Vocês já lembram desse filme? Lembram desse filme? Estão lembrados, né, desse filme? A gente já viu esse filme na frente até dos Estados Unidos da América, né? Pois é. Agora eu fico imaginando o próprio Deep State aqui, o pavor que eles devem estar sentindo. Sim, porque para os Estados Unidos, né, para o presidente norte-americano chegar na televisão norte-americana e acusar, né, com base nesses arquivos desclassificados do serviço de inteligência, né? Serviço de inteligência pode incluir tudo aí, CIA, NSA, deve ter outras agências também. Com base nisso, ele desclassificou os documentos e falou. Então você imagina, eu fico imaginando que o establishment de outras nações, do sul global principalmente, né, que estão próximo de eleição, devem estar apavorados. Vai falar, puxa, se falou de lá, o que não vai falar da gente aqui, né, se tiver problema, não é? Então, o Marco Rubio está fazendo discurso acusando os comunistas. Agora vem esse processo do Trump falando das urnas lá. Então eu conclamo a todos vocês que estão inscritos aqui no nosso canal e ouvindo, tentem montar aí o quebra-cabeça para as próximas semanas, né? Para os próximos meses. O que mais poderá ser dito sobre as urnas e de quais outros países o Trump pode acusar, né? Pois é, não, mas a mídia vai dizer, não, ele está semeando a discórdia. Semeando a discórdia, quer dizer, ele fala que o processo, principalmente ali da Smartmatic, pode fazer coisas sem deixar rastros, mas é ele que está semeando a discórdia, né? Aí ele pediu para, né, volto a dizer aqui, para o Congresso aprovar o Save America Act, né? Ó. E os democratas, na cara de pau, disseram o quê? Ó? Os democratas lutarão com todas as suas forças para garantir que todos os eleitores americanos possam votar livremente, sem obstrução ou interferência de Donald Trump. Olha que discurso raso, se o próprio Trump é que está pedindo para as pessoas, ao mínimo, se identificarem para votar. Não. Eles estão desesperados, né? Eles estão desesperados. Não por coincidência, todos os estados em que os democratas vencem, qualquer um pode chegar lá na fila e votar. Se você está viajando para os Estados Unidos, né, está lá a passeio, mas você se apresenta numa fila de voto, você vai e vota em quem você quiser. É isso que acontece nos estados democratas. E eles estão achando que é o Trump que está tentando interferir, né? Ó. Aí o que os democratas falam? Vamos lá, olha a cara de pau deles. Ó. Avaliamos que a China não realizou nenhum esforço de interferência. Eles disseram que foi a Rússia e foi provado que não. Mas a China não, né? E considerou, mas não realizaram esforços de influência destinados a alterar o resultado das eleições presidenciais americanas, afirma o relatório dos democratas. Ó. O documento diz ainda que isso provavelmente ocorreu porque a China não considerou nenhum dos resultados eleitorais vantajoso o suficiente para justificar o risco de represálias. Ou seja, eles não sabiam, né, que o Trump, se fosse reeleito, iria voltar a fazer a guerra comercial contra a China, que ele já estava fazendo no seu primeiro mandato, e tornou a fazer
no novo mandato. Mas segundo os chineses aqui, não era vantajoso para a China o Biden, né? Às vezes a gente passa até a indignação de tanta cara de pau que é dita numa matéria sobre essa, né? Agora, o que nos interessa quando a gente fala sobre o cunho dessa matéria? Duas coisas, prestem bem atenção. Que os americanos, principalmente o governo Trump e o presidente Trump e o Marco Rubio, né, soma aí com o discurso dele falando dos comunistas, né? Tem que somar. Coloca tudo aí na sua equação. Se houver algum problema em outros países, principalmente do sul global, eles vão falar abertamente. Eles vão falar, como foi feito com a Venezuela lá do Maduro, que tinha até papel, né? E ali foi reconhecido, ali foi tanta ignorância, mas foi uma coisa tão colossal na Venezuela que até o Maduro, né? O Maduro, até o Biden, o governo Biden reconheceu aquela porcaria que foi as eleições da Venezuela, né? Agora, o Trump está dizendo aqui algo muito sério que deve ter colocado uma pulga atrás da orelha dos personagens aqui também, né? E outra, como é que agora eles vão falar que o Bolsonaro duvidou? Se a maior autoridade do planeta está falando sobre as urnas e citando a Smartmatic. Citou. Confiram lá nos vídeos que eu publiquei, nos textos que eu publiquei, tudo vindos lá do Informante e de outros sites, principalmente na parte ontem à noite, né? Postei hoje de manhã também, né? Mas se você conferir de ontem à noite até hoje de manhã, você vai ver tudo que o presidente falou, quase tudo. Tem um bastante resumo de tudo que ele falou sobre as urnas. Na nossa análise aqui de poucos minutos, não dá para a gente ficar indo item por item, né? Então é assim, causou um alvoroço no mundo e causou um alvoroço principalmente naqueles que precisam de todo esse sistema que ele criticou. Hã? Isso aí, volto a dizer, é a maior autoridade do mundo botando o dedo nessa ferida enorme. Os globalistas com certeza devem ter ficado apavorados com essa situação. E agora, quem dependia de virada de chave, sabe que as portas estão abertas para todos os lados, né? E que se for pego, o risco é muito, mas muito grande agora. Ou seja, trocando a miúdos, o Trump ateou fogo no circo. Fogo no circo. E começou a gritaria. Na minha opinião, vai ficar muito pior conforme as semanas vão passando, até chegar o momento eleitoral deles lá e o nosso aqui também, né? Que usa o mesmo sistema. Obviamente que deverão vir coisas ali do Maduro, da Cília Flores, do Hugo Carvajal, né? Mas isso é a cereja do bolo. Por enquanto ele está terminando o bolo. E vai mais alguns dias até ele colocar a cereja e poder servir. Fiquem atentos, porque virão mais coisas sobre isso aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal. Por favor, colabore com qualquer valor. Segue aí o número da conta e a chave do Pix. A gente depende da sua colaboração para poder continuar com esse trabalho aqui. E não sei se você percebeu, né? A cada dia que passa está ficando mais desafiador fazer esse trabalho aqui. Agora eu queria ver se todo mundo ficasse às cegas, dependendo dessa mídia porca que faz esse discurso vendido. Como é que todo mundo ia reagir se ficasse dependendo dessa porcaria? Não tem uma matéria decente sobre toda a alegação do Donald Trump, sobre todo o pronunciamento que o Trump fez ontem. Não tem uma que se salva. Grande abraço a todos, um excelente final de semana. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.